Mas, Pai, meus irmãos também, pastor Hermes, nós temos falado bastante sobre o que é ser súdito do reino. E então nós começamos a falar e falamos aí do princípio, né? Mateus 5, capítulo 1. Falamos aí nos outros estudos até o 12, até o 9 falamos sobre as bem-aventuranças, humildes, né? Os que choram. E Jesus ali falando, ensinando aos discípulos do reino, aqueles que iam, a partir daquele momento, segui-lo, ser espelho dele, né? Também falou no final, para que ele não ficasse subentendido algo errado, ele falou assim, bem-aventurados que são perseguidos pela justiça, né? Pelo meu nome, assim foram os profetas, vocês não seriam diferentes. E o próprio Jesus ali falando que ele também seria perseguido. Mas daí, para que também as pessoas pudessem entender, ali, os discípulos até hoje entenderem, ele dá um exemplo sobre o sal e a luz, né? E é isso que a gente vai comentar um pouquinho hoje nesse assunto. É um texto conhecido e muitos já escutaram falar sobre isso. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a palavra do Senhor sobre esse texto diz assim, depois do 13 ao 16. O sal da terra é a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre os montes, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na sua casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? É interessante notar que quando você olha esse preceito de sal, e muitos já escutaram alguma coisa sobre isso, mas é interessante notar a importância do sal naquela época. E o que Jesus aqui quer dizer? Jesus usa a característica ou as coisas que acontecem no dia a dia para que as pessoas simples possam entender. Por isso que eu sempre penso que o cristianismo deve ser algo simples. Sobre o sal, é interessante notar hoje em dia que às vezes a gente não liga muito para isso, né? É algo comum na cozinha. É algo comum de você encontrar no mercado, é tão barato. Mas falando sobre isso, é interessante notar que é difícil alguém que está escutando agora, que mexe com cozinha, dizer que nunca deixou acabar o sal em casa. Comigo já aconteceu algumas vezes. É tão comum você ter ele em casa, é tão comum você usar ele diariamente, é tão barato, que você acaba muitas vezes esquecendo de comprar. Esses tempos, alguns dias, tanto aqui em casa como quando a gente sai, vai para outro lugar, acaba esquecendo. Puxa vida, mas eu trouxe tudo e cadê o sal? Eu comprei, mas o sal não acabou, né? É algo que você tem ali no cotidiano, só que faz a diferença. Quando você faz um alimento e você esquece de colocar principalmente o sal no arroz, né? Você fez o arroz ali gostoso, temperado, e esqueceu do sal. O sal ele dá um sabor diferente, ou seja, não diferente, mas ele dá um sabor especial ao alimento. Ele ali dá aquela tonância, né? Aquele sabor assim mais aguçado do alimento, ou o sabor que é o que ele deveria ser. É interessante notar isso daí, sobre o sal. Né? Nos tempos de hoje, quase não é usado. Mas eu lembro também o comentário do meu pai, assim, é uma pessoa mais antiga, e mesmo depois, com geladeira, com tudo, ele gostava de algo que ele chamava de sal preso. Lembrava da infância dele, ele pegava, às vezes, o peixe, colocava o sal nele assim, deixava ali, colocava na geladeira, no congelador para congelar. Depois de 2, 3 dias, tirava, lavava para fazer. Isso se chamava de sal preso. Isso aí eles usavam na infância, porque não tinha geladeira, não tinha o que eles... Então, a caça ou a pesca era o que eles comiam fresco na hora. E o que sobrava, sobejavam, era o que eles tinham que colocar sal, eles tinham que defumar ou tinham que colocar salgado para isso daí manter. Ou seja, para que aquilo não se estragasse, né? Além do sabor. Então, se nós olharmos o sal para nós, e lembrando para hoje em dia, ele é algo que dá um paladar melhor e também é usado dessa forma. Na época de Jesus, era não só isso, mas era muito mais. O sal ele fazia parte da economia daquela região, né? O Mar Morto ali, eles tiravam o sal dali, e aquele sal ali também, como alguns já escutou, não querendo ser repetitivo, mas o salário que nós temos hoje, a palavra salário, ele vem do sal. Porque muitos trabalhavam ali, muitas pessoas ali, soldados trabalhavam, e muitas pessoas trabalhavam ali no transporte do sal e ganhavam em saca de sal. O sal era uma moeda corrente ali daquela região, eles recebiam em sal.
né? Então servia como economia. E o sal era usado naquela época no interior, algumas coisas, mas era usado como moeda de troca, moeda de paga. Era usada para que fosse mantido o alimento, lembre-se, não tinha geladeira, não tinha nada, era tudo seco, era usado sal, né? Ele era usado para várias coisas nesse contexto, para o alimento, para o sabor do alimento, né? Mas era algo assim, bem valoroso para aquela época. Então Jesus fala sobre isso. Ele fala que o cristão, aquele ali que está escutando, os servos do reino do Senhor, eles, os súditos do reino, eles são sal da terra. Eles são o que dão sabor às coisas que já existem. Não é que seja algo diferente. É algo que já existe, mas é necessário ser tocado pelo divino, por aquilo que é de Deus, né? Para que ele venha a restaurar o sabor, o prazer da existência, o prazer daquilo que existe, daquilo que está ali. E também é algo que está voltado ao que roda, não só ao sabor. Daí ele fala assim, o que adianta um sal se ele é insípido, ou seja, não tem nenhum valor? Por quê? Porque naquela época era tirado, e o restolho que restava ali das rochas de sal, das folhas de sal, eram feitos montes, né? Provavelmente vinha misturado com outra matéria, né? Como a gente diz hoje em dia, algum estéreo, alguma coisa assim, ali misturada. E ali que era feito montes, por quê? Porque na época em Jerusalém, também, se conta as histórias, e quando você vê em livros de comentário, existia também o frio, né? A neve, e ali ficava tudo gelado, e ali quando o pessoal subia ao templo, os degraus, aquilo ali ficava escorregadio. Tá? Então, era feito vários montes perto do templo desse sal, e esse sal, quando chegava na época de frio, e aquilo ficava escorregadio, né, eles jogavam o sal naquele local para que o povo que viesse adorar a Deus passasse por cima do sal. Por isso que ele fala assim, serve para ser pisado pelas pessoas. E também aquilo que restava dessa mesma forma era usado na época de Roma, né? Tem-se dizer que a gente diz hoje em dia, né, que todo caminho leva a Roma, nas passagens ali nessa época, né, e hoje em dia é usado até nesses lugares de neve e tal, o sal. Jogava o sal ali, que era aquele sal que não servia para alimentação, não servia para usar para consumo especial, para especiaria, ele era usado para ser feito esse tipo de trabalho. Era refúgio pisado pelo homem. Tá? Então aqui o texto fala assim, tá? E nós vemos que nós devemos ser sal da terra, né? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ou seja, não tem como restaurar o sabor do sal. Se o sal ele não salga, você pode colocar mais, não tem como restaurar esse sabor. E quando você coloca demais, mesmo ele sendo bom, imagine quando você salga demais. Olha que algo é tão bom, mas quando você salga demais, se usa demais, você acaba prejudicando. E quando ele é de menos. Ele fala, não tem como restaurar, né? Só vai servir, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, então nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus fala nesse momento aqui para aquele povo surdo do reino naquela época e para os cristãos de agora. Que nós somos sal da terra e nós somos chamados para ser sal da terra. Aquele que dá valor, aquele que dá valor e dá a capacidade daquelas coisas girarem, nós fazemos parte de tudo que existe. Né? Nós somos aquilo que estamos fazendo parte, dando valor ao que é a existência. E alguém pode perguntar, mas como isso? Eu penso que se não fossem os cristãos, os fiéis, os bem-aventurados, aqueles que ainda seguem a vontade de Deus com otimismo e com perseverança, que são o sal da terra, o mundo estaria muito pior. Mesmo aqueles que não dizem não ser cristão e não seguem, ainda tem um princípio dentro do seu coração daquilo que foi ensinado por um bom cristão, ou no passado, ou na cultura que vivemos. Então, somos e fazemos parte desse sal. Né? Nós somos chamados pelo Senhor, você, eu, aquele que segue realmente o cristianismo, busca a vontade de Cristo, né? Que ensina a vontade do Pai. Nós somos sal. Nós somos sal que não fomos chamados para ser refúgio, mas também não fomos sal para chamar para sermos montes, e também não fomos sal que fomos chamados para salgar só para nós mesmos. Nós somos sal para salgar e para fazer diferença na vida das outras pessoas. Nós somos sal chamados para não deixar que a carne, que o homem, que o mundo, e que a existência, a podreza, estrague, se contamine. Mas se fomos chamados para fazer parte desse mundo e colocar nesse mundo algo de bom, algo que não deixa, algo que proteja e mantenha, tá, o que é de bom nesse mundo. Por isso nós somos chamados. Né? Nós temos que tomar cuidado, e aqui ele fala para não sermos salos pisados, ou seja, refúgio. Aquilo que não serve para nada. Aquilo que
quando o homem passa, outra pessoa passa, não está fazendo diferença. Ele está andando por cima, mas ele não está nem reparando no que ele está andando, porque não faz diferença. Tanto faz. É algo invisível, é algo que derrete, some e não vai dar sabor e não vai dar nenhuma diferença. Então, ele nos chama, ele chama eu e você com o amor dele, para fazermos diferença, para darmos sabor, para cuidarmos, para prevenirmos, para constrangermos, né, de forma que as pessoas busquem o Senhor como Salvador. E ele continua aqui da seguinte forma: você são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, né? Eu coloca sobre uma vasilha. Ao contrário, coloca-se a luz apropriada e assim, um lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Olha que maravilha. Ele também está falando aqui que o cristão não foi chamado para que seja uma luz apagada, uma luz escondida, mas uma luz que brilha, como ele falou o sal em toda a existência. Mas é interessante sobre luz que às vezes a gente não liga muito para isso. Nós estamos acostumados, eu estou aqui com vocês, tá? E tem uma luz acesa aqui, né? E tem uma luz acesa no outro cômodo, ok? E o dia está lá fora e ninguém está prestando atenção nisso. É comum você acordar muitas vezes e não ligar. Mas imagina se você acordasse e notasse que estava tudo escuro, que não tivesse mais luz. É interessante notar que as pessoas também não se preocupam com isso, mas imagina quando, eu acho que já aconteceu com você, nós estamos tranquilos assistindo uma televisão, fazendo alguma programação, e de repente acaba a energia. E daí você olha para fora e vê que na rua tudo acabou a energia. Você pensa, meu Deus, quando vai voltar isso daí? Tudo no escuro. Daí você vai se preocupar em achar uma vela ou algo de clareio. Interessante notar isso. A preocupação, puxa vida, não está voltando. Aí passa 15 minutos, meia hora, e você fica preocupado. Não sei você, mas eu sou de uma época em que você esperava o dia amanhecer para você brincar, para você se divertir. Hoje nem tanto quanto isso. Mas as pessoas também, muitos aqui que estão me escutando, são daquela época que você dormia, quando anoitecia, comia, acendia um lampião, acendia alguma coisa, se alimentava, dormia para que quando amanhecesse o dia, você aproveitasse aquele dia. Porque o dia foi feito para isso, para o trabalho, e a noite para o descanso. O próprio Jesus, quando fala para ele tomar cuidado para ir ver Lázaro, ele fala assim, a noite foi feita para se esconder, para descansar, e o dia para caminhar. Tem um dia e tem uma noite, né? É interessante notar que Jesus também fala assim, eu sou a luz do mundo. Né? E ele disse também para os discípulos que faríamos coisas maiores do que ele. Então, se Jesus é a luz do mundo, nós somos discípulos dele e replicamos ou passamos o que ele ensinou, nós somos luzes como a lua que recebe o sol. Agora imagine, a pessoa fala sobre as trevas. Você já percebeu uma lua minguante? Eu mesmo quando estou dirigindo, eu presto atenção nisso, né? Quando a lua está cheia, é gostoso de você viajar, tudo carinho, você olha as coisas, mas quando está minguante, é bem escuro, é bem difícil de você viajar. Porque a luz, mesmo na noite, tá? Quando reflete o sol na lua, tá? Você vê que ela clareia e que ela faz diferença. É isso que ele está falando aqui. Mas ele também está falando para o cristão entender que ele não é luz para ele só, não é para clarear só para ele. Não é só para ele ver a luz, não é só para ele ver Deus ou ver as coisas, ou ter uma visão espiritual das coisas, mas para que ele não esconda isso, mas que ele coloque em um lugar que todo mundo veja. Interessante que eu lembro quando eu era moleque, nós íamos para a casa de um tio meu, de um conhecido. Chegando lá, era lamparina ainda, a gente usava lamparina. Depois, com o tempo, bem no, a comieira da casa, assim, bem no meio da casa, depois de um tempo ele comprou um biquinho, comprou aquela lâmpada com um camisinha assim para acender, né, que era com biquinho, com um bujãozinho de gás, e ele pendurou ela no meio da casa. E ali clareava os 4 cômodos que tinha na casa. Mas era aquela luz assim, meio fosca, né, meio apagada, porque era pouco, mas ali para clarear para todo mundo. Tinha às vezes um lampião em algum lugar onde você estava comendo, mas aquilo para clarear tudo. É interessante notar que isso virou um costume, depois mudou, mas logo que veio a luz elétrica para lá, quando ligou a lâmpada, ele fez a mesma coisa, bem naquele lugar, ele colocou uma lâmpada para clarear o resto da casa. Hoje em dia ele tem lâmpada em todo o campo. Mas mostrando que ele queria clarear toda a casa, não era só para ele poderia ter colocado uma lâmpada só no quarto dele, só no momento onde ele usa. É isso que Jesus está falando aqui. Quem já viajou também é interessante, eu já viajei bastante, e muitas vezes pensando que eu estou, será que tem alguma cidade próxima? E quando você olha no infinito, né? Quando você olha assim no horizonte, à noite, você vê um lugar meio claro, assim, alguma coisa assim meio resplandecendo a luz lá fora, você pensa assim, puxa vida, lá tem alguma coisa.
Lá tem uma cidade, lá tem uma coisa. Você vai chegando, você vai vendo que vai clareando. Porque toda aquela iluminação, ela faz reflexo, ou ela reflete na escuridão. Nessa época de Jesus, era algo assim que hoje a gente está falando sobre iluminação, que ninguém presta atenção, né? Porque tem direto, é algo comum. Você às vezes tem que desligar algo da tomada à noite para tirar a claridão de uma luzinha, de um aparelho que você está ligado. Mas naquela época era o seguinte, naquela época era dia e noite. E essa lamparina, né? Que nós estamos vendo até na imagem que eu coloquei aí atrás, né? Era usado isso daí com óleo, né? E muitos, quem tinha condições de ter bastante óleo, né? O óleo era algo também valoroso naquela época, mas poucos tinham. E usava só na hora da necessidade, da alimentação, alguma coisa assim. Mas o caminhar, o fazer as atividades do dia a dia, o movimentar do mundo na época era de dia. Certo? Então, veja bem, alguns prédios, e hoje você olha em construções antigas, não tinha janela, tinha umas frestas em cima, e principalmente eu fico imaginando no templo, naquela época, e nas casas, ela não tinha uma janela aberta, ela tinha uma fresta em cima, onde que quando clareava, vinha o dia, aquela luz refletia para dentro. Ele está falando assim, que ninguém acende uma candeia, ou seja, ninguém coloca uma luz dentro de casa, só para ele esconde debaixo de um cesto, porque a luz foi feita para clarear para todos. Como a palavra do Senhor fala que o dia foi para os bons e para os maus, e a noite também. E aqui ele está falando assim que nós devemos ser a luz do mundo. Não aquela que reflete para si mesmo, aquela que esconde a luz para si, mas aquela que clareia para o mundo a vontade de Deus. Ele nos chamou, ele te chamou para ser luz do mundo. Luz para as pessoas. Não para esconder essa luz. Do que serve, ele fala, do que adianta. Ser sal, se não salga, se não faz diferença, se não trata, se não cuida. O que adianta ser luz, se você não clareia, se você não é visto, ou se você não faz com que as pessoas vejam. Quando você vai para algum lugar, eu fui criado dessa forma, e quando você está com a lanterna, você clareia só para o seu pé, é um egoísmo muito grande. Eu mesmo aprendi da seguinte forma, tá? Quem fica com a lanterna, às vezes, é quem está atrás. Ele ilumeia para que eu possa caminhar e para que ele possa caminhar. Ou se eu estou na frente, eu viro iluminando assim para que as pessoas vejam. Porque se eu for na frente, eu for em algum lugar e iluminar só para mim, só eu verei o passo por todo lado. E a palavra do Senhor é bem clara sobre isso. Ele fala assim, veja bem, lâmpadas para os meus pés, seja a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Nós devemos ser dessa forma. Mas por que ser dessa forma? Porque nós seremos gloriados pelo mundo? Porque as pessoas dizem, olha que bom, olha essa pessoa, como ela transforma as coisas, olha como ela é sal da terra, como é a luz do mundo. Não. É para a honra e glória do nosso Deus. É para a transformação de vidas independentes do jeito que nós, porque nós somos bem-aventurados por escolher esse caminho. Porque o Senhor me escolheu e te escolheu para ser sal e luz. Não porque as pessoas vão achar isso. Porque elas vão ver claramente que você vai conseguir edificar elas. Vai poder clarear o caminho delas. Aí você pode dizer, puxa vida, mas é triste quando você ajuda uma pessoa, a pessoa não liga para você. Eu quero dizer para você que é o seguinte, nós somos chamados para que se uma pessoa está de cadeira de roda, a gente empurre ela, ajude ela a caminhar. Coloque ela, né, em cima de uma madeira, né? E coloque ela para caminhar. E quando ela começar a caminhar, nós ficamos felizes. Quando ela começar a correr, nós ficamos felizes. Se ela quiser caminhar sozinha, nós ficamos felizes. Essa é a felicidade do coração. Nós fomos chamados para salvar, para transformar a humanidade. Quando você entra e faz diferença e vai embora, mesmo que as pessoas nunca mais lembrem de você, você fez diferença. É por isso que nós somos chamados. Porque a palavra do Senhor fala que os filhos do reino foram chamados para a implantação do reino dos céus, não para a vanglória dele. E no texto ele finaliza assim, ó, veja bem, assim brilhe a sua luz, a luz de vocês diante dos homens. Mas a luz nossa no sentido do quê? Porque nós estamos refletindo a luz de Deus, a luz de Cristo. Nós estamos refletindo aquele que é, eu sou a luz do mundo, é ele que nós estamos refletindo. Tá? Estamos sendo testemunho, para que vejam as suas boas obras. Ou seja, que as pessoas vejam nossas boas obras. Para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, que nós estamos fazendo transformação. Aonde nós somos colocados como igreja, não só dentro do templo. Não é porque o seu templo cresce ou é bonito.
Aí porque tem vários departamentos, aí porque está aumentando e está crescendo. Peraí, qual é a mudança e transformação de vida que você está fazendo nessas pessoas e na sociedade? É porque nós estamos arrecadando, peraí, mas qual é a transformação de vida? Qual é o sal que você está sendo na vida dessas pessoas? Qual é a luz que você está levando para a mente dessas pessoas? Qual é a liberdade de vida? Porque Jesus fala que veio trazer liberdade de vida para as pessoas, não veio escravizar as pessoas. Então, qual é a visão que você está dando para essas pessoas? E ele fala assim para que a gente seja luz e para que as nossas obras resplandeçam, ele diz no final, e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? A bem-aventurança, o ser súdito do reino, o ser sal da terra, para não ser insípido, o ser luz do mundo, não para mim, ou só para aqueles que eu me agrada, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Que a nossa luz, que a luz de Cristo seja resplandecida por nós num lugar bem alto, tá? Não para a nossa vanglória. Não para a vanglória da denominação que você está defendendo, mas para Cristo, tá? Por isso nós somos filhos do reino. Para o nosso Deus que está no céu. Ele fala assim que a nossa luz, que a nossa boa obra, que as pessoas possam ver, mas para a glória do nosso Pai que está no céu. Coloca isso no teu coração. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Do mundo. Porque a palavra do Senhor também diz que Deus mandou seu filho, João 3,16. Porque o Senhor mandou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mandou Jesus para a salvação do mundo e mandou-nos para ser luz no mundo, para que as pessoas possam ser salvas e transformadas, para que as pessoas nasçam de novo. Aí alguém vem perguntar assim, mas como nascer de novo, Gustavo? Nascer de novo vai pelo testemunho. Quem nasce de novo tem uma vida de uma nova pessoa. Que nós possamos ser assim. Amém? Fica com Deus. Porque você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Para a glória do nosso Pai Celestial que está no céu. Que está no céu. Fica com Deus, Deus te abençoe.